colocando aqui isso de uma forma bem direta para você. Essa verdade que está presente, ela jamais deixa de estar aqui. Ela não é algo que dependa, que carrega qualquer dependência do que quer que esteja surgindo ou acontecendo, ou aparecendo, ou se mostrando. Estamos falando daquilo que aqui está presente, que jamais é tocado por aquilo que nós acreditamos. São as nossas crenças que nos fazem ver as coisas acontecendo desta ou daquela forma, as situações surgindo daquela maneira ou da outra maneira, nesse formato ou naquele outro formato. Enquanto que a realidade aqui está presente. Essa realidade é para ser constatada, percebida, compreendida. Essa realidade é a natureza de Deus, a verdade sobre ele. Como não existe tal coisa como a realidade divina, a verdade de Deus separada da vida, tudo aquilo que aqui está presente tem por natureza e estrutura essa mesma realidade. Essa é a sua natureza divina. Essa é a natureza divina de todos nós. Essa é a natureza divina da vida. Aqui o nosso trabalho consiste em descobrir como olhar e se dar conta disso. Nós temos uma forma de olhar a partir dessa estrutura desta mente como nós conhecemos. A mente que nós conhecemos é a presença dessa consciência em nós. Mas desconhecemos a verdade desta mente, desta consciência. Nós estamos vivendo como alguém que fez a visita ali, aquele lago. Quando você vai a um lago, seu primeiro contato com o lago é com a superfície daquelas águas. Você não tem a ideia, a dimensão da profundidade daquelas águas, porque está olhando apenas para a superfície. O nosso contato com a vida é um contato de superfície. Esse lago da existência, esse lago da vida, está sendo visitado por nós. E estamos olhando para o lago e vendo essa superfície, sem a visão clara da profundidade desse lago. Essa é a nossa visita. Mas há algo aqui misterioso nesse encontro, nessa visita. E é algo que se mantém oculto de todos nós, escondido de todos nós. É o fato de que não existe tal coisa como uma separação nesse encontro entre você e o lago, entre você e a vida. No entanto, carregamos essa ilusão de alguém visitando o lago, separado do lago. Carregamos a ilusão de alguém olhando para a superfície das águas. A nossa visão de mundo, a partir do pensamento, estabeleceu em nós essa mente como nós conhecemos, que é a mente do eu, que é a mente do ego. Essa é a consciência da pessoa. Esse é o lago. Nós estamos vivendo nessa periferia,
nesta superfície. Nós estamos vivendo nesta camada externa de nós mesmos. Quando estamos vivendo no pensamento, é a presença do pensamento que está nos dando toda essa visão distorcida da realidade do momento, da realidade da vida, da realidade daquilo que aqui está presente. Nós precisamos ter um contato com a natureza desse ser, a sua real natureza, a verdade da natureza divina. Isso requer a presença desse aprender sobre o autoconhecimento. É o que nos aproxima da compreensão da própria mente egóica, da própria mente desse eu, desse mim, desta pessoa. O eu, o mim, a pessoa, é parte daquilo que o pensamento tem estabelecido aqui. Estamos assumindo isso como sendo a verdade sobre quem nós somos. E assim nos separamos da vida. Nos separamos de Deus. É esse o elemento que está criando todo tipo de confusão, desordem, sofrimento para si mesmo. E nos coloca como alguém presente, sendo esse mim, esse eu. Aprender sobre o autoconhecimento é aprender sobre esse mim, sobre esse eu. Mas não é adquirir informação sobre ele. É tomar ciência da não realidade, da não verdade dele, como um elemento separado da vida. Aprender sobre o autoconhecimento é exatamente desaprender esse velho modelo de mente condicionada, de mente programada, para olhar para a vida e ver dessa forma. Portanto, aqui, esta autodescoberta consiste nesta aproximação do pensamento, vendo o que ele está estabelecendo, o que ele está sustentando, o que ele está construindo. Observe que tudo o que você tem sobre si mesmo é o que o pensamento lhe deu. É o que o pensamento estabeleceu aí, neste cérebro, nesta mente. Quando você olha para o outro, você olha a partir do que o pensamento diz. Quando você olha para si mesmo, é a partir do que o pensamento fala. Quando você olha para a vida, é a partir do que o pensamento lhe faz perceber. E toda essa confiança que temos no pensamento é a confiança de alguém que também se vê como o pensador. O pensador que tem pensamentos. O pensador que tem também sentimentos, que tem emoções. Esse pensador é o eu, esse mim. Essa é a sensação de ser alguém presente na experiência, se separando da experiência. Porque precisamos desse aprender sobre nós mesmos, porque isso irá nos mostrar esta condição superficial, de superfície, em que estamos vivendo como pessoas. Nós não temos a clareza da vida, porque não adentramos a estas águas, a esta profundidade. Não temos a dimensão
da totalidade da existência, da totalidade deste lago da vida. Porque estamos olhando a partir do pensamento, vivendo tudo nesse modelo de separação. Porque temos enfatizado com você a beleza desse encontro com o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, essa importância de aprender sobre esse mim, sobre esta pessoa, sobre esta mente, sobre esta consciência. Porque é essa visão que irá nos dar esse olhar sem o pensamento. Esse olhar sem o pensamento é a presença da meditação. Observe que não se trata de alguém para meditar. Esse alguém ainda seria esse elemento que é o próprio pensamento se separando, mais uma vez, da própria meditação. Não existe tal coisa como alguém meditando. Quando temos a presença da meditação, temos esta visão, esse olhar, sem o eu, sem o meditador, sem esta mente egóica, sem esta consciência pessoal. Portanto, o que é meditação? Qual é a verdade sobre a meditação? A meditação, o que ela é? Ela é a presença desse constatar a vida, desse constatar o momento, desse constatar o pensamento. Portanto, aprender sobre o pensamento é o que nos dá a base para a compreensão da vida. Porque aquilo que nós compreendemos por vida se estabelece em nós nessa ideia de ser alguém com base em tudo que a memória, a lembrança, a recordação nos faz sentir, perceber, acreditar. E essa memória é exatamente a presença do pensamento. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento presente em você tem dois níveis de expressão. O primeiro nível é o nível simples, direto, prático e objetivo. Aqui, por exemplo, o uso da fala é o uso de palavras, que são expressões que representam imagens. Então, o pensamento, ele estabelece em nós a comunicação a partir de imagens, de símbolos, de representações mentais. Então, há um nível simples e direto de comunicação, comunicação de ideias. Então, o pensamento, nesse nível, é algo simples, é uma ferramenta. Assim como o pensamento, que como um conhecimento está presente em nós, conhecimento do idioma, da linguagem falada, escrita. Então, nesse nível, que é o primeiro nível do pensamento é algo funcional, algo que se faz necessário. Sim, é algo que tem a ver com a memória, com a lembrança, com o conhecimento e a experiência. No entanto, há um outro nível onde o pensamento não é só desnecessário, como ele é algo disfuncional.
Se eu estou triste com você, estou triste porque você fez algo contra mim. Eu guardei isso na memória. Então, nos tornamos inimigos. Eu não gosto de você e você não gosta de mim. Isso nos separa, isso nos divide, cria desordem, conflito e sofrimento. Portanto, nesse nível, a memória, a lembrança, o pensamento estabelece aqui esse mim separado de você, esse eu não eu. Portanto, a nível psicológico, o pensamento está estabelecendo confusão em nossas relações. Eu gosto de você porque eu tenho pensamentos de prazer. Eu não gosto de você porque tenho pensamentos de dor. Quem é esse eu que não gosta? Quem é esse eu que gosta? Portanto, nesse nível, o pensamento psicológico ele estabelece na vida a ideia de alguém que se separa da própria vida, que se separa do outro. Assim, os pensamentos em nós estão criando problemas dentro de nós mesmos, para nós próprios e também para o outro dentro das nossas relações. Será que podemos nos livrar dessa qualidade de pensamento que sustenta a ideia de alguém separado dele ou dela, separado da vida, triste consigo mesmo, triste com o outro, triste com a vida? Olhe para si mesmo. Os diversos problemas que você tem como pessoa são problemas de ordem psicológica, estabelecido em você pelo pensamento. É assim a presença da ansiedade, da angústia, das preocupações, dos diversos temores, os inumeráveis medos que você tem. É algo presente em você, nessa estrutura do eu, da pessoa, deste mim, em razão da presença do pensamento. Portanto, em um certo nível, o pensamento é algo funcional. O seu endereço, o seu nome, a data do nascimento, isso é algo prático? É a presença da memória, a lembrança dessa qualidade de pensamento. Mas a ideia de amigos e inimigos, de pessoas que eu gosto e pessoas que eu não gosto, aonde exatamente isso se encontra? Aonde isso está? Não está nesta presença do modelo da memória? Não faz parte desse passado que é esta lembrança, esta memória do que eu vivi? O que é esse eu? Não é ele o experimentador que viveu aquela experiência? Não é essa experiência algo que não se concluiu e que agora está aqui como parte desse experimentador, como parte desse mim, deste eu, desta pessoa? Assim nós estamos na vida sustentando o experimentador. O experimentador é o elemento que presente
está vindo do passado e ele não concluiu a experiência. É por isso que ele está presente como experimentador. A presença desse pensador, da mesma forma, é o elemento que guardou a memória, a lembrança, que agora é um pensamento. Quando o pensamento aparece, esse pensador aparece para se situar de novo nesta qualidade de memória. Essa é a presença do eu, do experimentador. Essa é a vida do ego, desta pessoa. Será possível o contato com a vida sem a pessoa, sem o experimentador, sem o eu? Permitir que a vida ocorra como ela é, sem a ideia de alguém tentando alterar, mudar, modificar isso, tendo por princípio essa qualidade de pensamento psicológico. Observem como é fundamental isso, esta investigação, esse estudo de nós mesmos, esta descoberta desta arte de olhar sem o passado. Portanto, a presença da meditação é descobrir como lidar com esse instante, sem interferir com ele. O elemento que vem e interfere é a memória. Assim são as nossas conclusões, avaliações, opiniões e crenças. E mais uma vez aqui, tocamos na questão desse encontro com a verdade. Para nós isso é algo também no futuro. Observem o jogo que o pensamento estabelece. Quando você pergunta como encontrar Deus, mais uma vez é a memória, que é o pensamento, que é a presença da crença, que estabelece alguém aqui para encontrar Deus lá. Então você tem o ideal desse encontro com Deus. Quem é esse você? E o que é isso que o pensamento estabeleceu em você, que chama de Deus? A realidade de Deus não faz parte do pensamento. Não é algo para ser alcançado no futuro, percebido no futuro, descoberto no amanhã. A realidade aqui está presente sendo a verdade de sua natureza essencial. Essa é a natureza divina deste ser. Portanto, tudo que se faz necessário para esse encontro com Deus é assumir a vida como ela é. Sem esse motivo, sem essa razão, sem essa intenção do modelo do pensamento. Portanto, tudo que nós precisamos aqui é do fim desse padrão de pensamento psicológico para esta ciência daquilo que aqui está presente, nesse encontro real, nesse encontro com Deus. Portanto, observe que a vida, ela não carrega problemas. É a presença do pensamento que estabelece questões não resolvidas. Estabelece porque ele vive nesse passado, ele vive nessa memória. O pensamento, ele estabelece essa identidade que é o pensador, o experimentador. Estabelece essa entidade que é o eu,
que gosta, que não gosta, que aceita, que rejeita, que olha para a vida como ela acontece a partir dos critérios que ele tem, que por sinal nascem desta qualidade de pensamento que não se completou. Observe que nós precisamos aprofundar tudo isso, ter a clareza de tudo isso. Assim é olhar para a vida, nesse contato com ela, sem alguém para aceitar ou rejeitar, concordar ou discordar. Então aqui temos já a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Assuma a verdade do momento e abandone por completo a ilusão de uma identidade que se vê no tempo. Assim você anula a importância do pensamento psicológico, a importância do passado. É quando esse contato com ele ou ela, com o marido, a esposa, com o mundo à sua volta, é quando esse contato com a vida não é mais o contato de alguém para gostar ou não gostar. Nosso grande convite aqui é para a vida real, é para a vida divina, é para a direta ciência desse encontro com Deus. Nesse encontro não fica esse eu, esse pensador, esse experimentador. Esse é um outro ponto muito importante, bastante interessante. Para o pensamento, neste eu, a ideia de um encontro com Deus no futuro é uma experiência. Não fica essa experiência quando não há mais o experimentador. Ou seja, a realidade do seu ser é a realidade de Deus, aqui e agora, neste instante. Portanto, não é alguém tendo uma experiência, é a presença da vida se revelando como ela é, quando não há mais essa ilusão de alguém se posicionando, de alguém querendo algo, buscando algo, procurando alguma coisa. Portanto, nosso verdadeiro encontro com a vida é o encontro com a realidade de nós mesmos. Assim você tem, nesse aprender sobre si mesmo, nesse aprender sobre o autoconhecimento, o descarte da ilusão, desta verdade que o pensamento estabeleceu dentro de você, sobre quem é você. O descarte dessa condição psicológica, desta mente condicionada, desta consciência pessoal, dessa ideia de uma entidade presente se separando da vida. Quando isso é descartado, a realidade do seu ser, a realidade divina, aqui está presente. Como não há qualquer separação entre a realidade divina e a vida como ela é, temos a presença do amor. O amor não é aquilo que o pensamento imagina, não é aquilo que o pensamento está formulando, desejando, procurando.
A realidade do amor está presente quando não há mais o modelo do pensamento psicológico. Portanto, esse contato com a vida é o contato com a felicidade, com a liberdade, com a paz, com a realidade do amor. Você nasceu para assumir a realidade da sua natureza divina. Os nossos encontros aqui, nos finais de semana, eles ocorrem nos sábados e nos domingos. São 2 dias na semana. Assim, nós temos esse encontro online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, como superar o medo da morte? Tome ciência de que você está lidando com um pensamento e não com um fato. O fato é o que está aqui. Reparem como é importante isso. Se a morte acontece nesse instante, nesse único segundo que aqui está, não há medo.